Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Isaac e você está aí no canal Mente Sem Fronteiras. E agora a gente vai dar início ao trabalho com a mente, né? Falamos muito sobre o corpo, falamos bastante já sobre o corpo. E agora vamos dar início aí ao trabalho com a mente. E eu preciso preparar você, preciso preparar o seu intelecto para você começar a observar a sua mente, começar a observar as crenças, as emoções. Eu preciso preparar você para você observar as incoerências que existem na tua mente, os contrastes, os opostos, né, que muitas vezes te incomoda, muitas vezes gera medo em você. Nós vamos trabalhar o seu intelecto, o seu racional, o seu córtex pré-frontal, para você começar a se observar com mais segurança, sabendo realmente aquilo que você está fazendo, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu trouxe esse belíssimo exemplar da Bíblia Sagrada, o livro sagrado dos cristãos, o livro sagrado do cristianismo. É um belíssimo exemplar para ele. Olha que lindo. Pessoal, eu sou um amante do conhecimento, eu sou um amante dos livros, eu curto isso, né? Mas está aqui esse belo exemplar da Bíblia Sagrada. Aqui dentro você vai encontrar muitas histórias, aqui dentro você vai encontrar muitos personagens, muita sabedoria você vai encontrar aqui dentro. Mas se você lê a Bíblia de forma científica, desapaixonada, você vai perceber que a essência da Bíblia, a essência do que está aqui, é uma história de um conflito, que é a história do conflito entre o bem e o mal. Você vai ver isso em toda a Bíblia, esse conflito entre o bem e o mal. Ok? Eu tenho aqui esse belíssimo exemplar da Torá. Olha só para ele, olha só para isso, cara. Olha só. Estou tentando pegar a luz aqui para virar ouro, olha para ele. Esse belíssimo exemplar da Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né, o livro sagrado do judaísmo. E se você lê esse livro também de uma forma científica, você vai perceber que ele, além do conhecimento, além da sabedoria, além das histórias dos personagens, além de tudo isso, você vai ver que esse livro conta a história deste conflito que existe entre o bem e o mal, ok? Aqui nós temos um outro exemplar de um livro sagrado, o Alcorão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E se você lê esse livro, é a mesma coisa. Tem personagens, tem histórias, tem sabedoria, tem conhecimento e também narra a história do conflito entre o bem e o mal. E nós temos aqui mais um livro sagrado, né, o Bhagavad Gita, belíssimo exemplar, todo comentado por ninguém mais do que, ninguém menos do que Yogananda, né? Yogananda, o grande yogi, o grande sábio yogi. Então, o Bhagavad Gita é o livro sagrado do hinduísmo, é o livro sagrado dos hindus, e se você lê este livro, você vai encontrar a mesma coisa. Personagens, sabedoria, conhecimento, histórias e a história deste conflito eterno entre o bem e o mal. Mas aí eu quero que você entenda o seguinte. Pense, olhe, procure à sua volta o bem. Procure à sua volta o mal. Você não vai encontrar o bem, você não vai encontrar o mal fora da mente humana. O bem e o mal são polaridades que existem na mente humana. Todos os livros sagrados, aqui eu só mostrei 4 livros sagrados, existem mais, mas os 4 principais, as 4 grandes religiões do mundo,
né, estão aqui. Do que trata esses livros sagrados? Da mente humana. Porque o bem e o mal existe na mente humana. Essas duas polaridades que chamamos de bem e de mal não existe fora da mente humana. Existe na mente humana. Este é um dos motivos, uma das razões que as pessoas têm tanto medo de observar a si mesmas. Tem medo de observar a própria mente, tem medo de descobrir o que existe no inconsciente. Puxa, vai que eu descubro alguma coisa que eu não quero. Vai que eu descubro desejos, pensamentos, ideias muito malignas. As pessoas têm, muita gente tem muito medo de se conhecer, porque tem medo desta polaridade que chamamos de mal. A gente só quer o bem, só quer a polaridade que chamamos de bem. A polaridade que chamamos de mal, não, isso aí eu não quero nem saber. A questão é que todo o universo, ele existe dentro dessas polaridades. Observe a natureza. Você tem o inverno, você tem o verão, você tem o dia, você tem a noite. Você tem a luz, você tem a escuridão, você tem o masculino, você tem o feminino. Todo o universo, ele é feito, ele é formado a partir das polaridades. E são as polaridades, essas polaridades, que deixam o universo tão extraordinário. Se não fossem as polaridades, você não teria tantas cores, tantos sons, tantos aromas. O universo seria um lugar muito mais pobre se não existissem as polaridades. E essas polaridades, elas existem na sua mente. Só que no universo, na natureza, essas polaridades, elas se complementam, elas se harmonizam. Estamos no inverno, depois chega o verão, e entre o inverno e o verão tem uma outra estação de transição, e elas se harmonizam, as estações se harmonizam. O dia e a noite, tudo se harmoniza. Mas as polaridades na mente humana, na nossa mente, a voz já começou a falhar, viu, pessoal? A voz já começou a falhar, já comecei a ficar rouco. Não tem edição, já falei aqui. Já dei aula hoje, já falei muito, a voz já está falhando. Mas vamos lá, realmente estou ficando rouco. Essas polaridades existem na mente humana. E aprendemos a ter medo de uma polaridade. Aprendemos com a nossa educação, aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores, aprendemos a fugir, a temer daquilo que chamamos de negativo. Aprendemos a fugir, a não aceitar daquilo que chamamos de tristeza, de ansiedade, de infelicidade. Aprendemos a fugir desta polaridade. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. O universo, ele existe entre essas polaridades. A vida acontece entre estas polaridades. Elas estão presentes em tudo. Observe o átomo. Observe o átomo. Núcleo positivo. O núcleo é positivo. Ao redor do núcleo, os elétrons, negativo. Tudo no universo existe a partir do átomo. Você, o seu corpo é atômico. Seu corpo, qualquer matéria vem do átomo. O seu corpo é matéria, vem do átomo. E o átomo, ele é positivo e negativo. Então todo o universo segue esse padrão. Todo o universo segue este padrão. A natureza segue este padrão. Por isso que para onde você olhar, você vai ver opostos. Por isso a mente humana, ela é tão cheia de opostos, ela é tão cheia de energias opostas, de pensamentos opostos, de emoções opostas. Num momento você está amando a pessoa, no momento seguinte você já está odiando a pessoa, num momento você está feliz, no momento seguinte você está infeliz. As polaridades fazem parte do universo. Eu sei que elas são desagradáveis dentro da gente. Eu sei que as polaridades
dentro da nossa mente, gera algo muito desagradável, gera uma irritação, gera angústia, eu sei disso. Faz parte do processo. Não se esqueça que você está evoluindo. A meta é transcender tudo isso. A meta é equilibrar os polos. Reza a lenda... Perdão, pessoal, porque eu já dei aula pra caramba hoje. E a voz tá falhando. Quantos minutos? 10. Reza a lenda que Buda estava meditando nas margens de um rio. E, claro, ele era nessa época ele não tinha atingido o nirvana, a iluminação. E antes de você atingir isso que chamamos de iluminação, de nirvana, antes de você atingir esse estado de consciência, você simplesmente passa pelo inferno mental. Você passa pelo inferno mental. Você passa por essas polaridades, todos os tipos de emoções, de pensamentos, de emoções contrárias, de pensamentos contrários. Você passa por tudo isso e realmente o indivíduo que está ali, o buscador, o meditador, ele passa por momentos bem desagradáveis, muito desagradáveis, eu diria. Sim, mas aí reza a lenda que ele estava meditando, e aí nas margens de um rio, lutando lá com suas emoções opostas, né, com as emoções, os pensamentos opostos na mente dele. Ele já tinha tentado muitas coisas, muitas técnicas, ele já tinha tentado, ele já tinha feito jejum, ele acreditava que se você jejuasse tantos dias você ia atingir a transcendência, se você meditasse por tanto tempo seguido, enfim, ele já tinha feito de tudo. E aí ele estava lá nas margens do rio meditando e reza a lenda que estava passando um barquinho com um aluno tocando um instrumento como se fosse um violão, um instrumento de corda, e o professor do lado, ensinando o aluno a tocar o instrumento. E aí o professor disse assim, olha, cuidado para você não quebrar a corda. Se você folgar, deixar a corda muito frouxa, ela não vai gerar som. Se você apertar demais a corda, ela vai quebrar. Então encontre o equilíbrio. E aí dizem que Buda, meditando às margens do rio, escutou isso, ouviu essa conversa, e aí ele teve um grande insight. Ele falou, poxa, não é nem um polo e nem outro. É o caminho do meio. O equilíbrio entre as polaridades. E essa é a chave para transcender a mente. E ele estava certo. A chave para você transcender as polaridades mentais, as polaridades da mente, é o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É você abordar a sua mente sem julgamento, sem condenação. Não julgue, não condene aquilo que você chama de negativo. O que você chama de negativo é necessário a você. O que você chama de negativo, o que você rotula como ruim, o que você percebe em você como algo ruim, é necessário a você. O universo não erra. Deus não erra. Aquilo que você julga como algo ruim, como algo, poxa, eu não quero ter isso, eu não quero ter esses pensamentos, eu não quero ser assim. Calma, não condene isso. Isso é necessário a você. Essa polaridade é necessária. Não é à toa que no Kybalion, não sei se você dá para ver aí, o Kybalion, que é um livro muito bom, um livro pequeno, né? Um livrinho bem pequeno. Não é à toa que uma das leis do universo que está aqui no Kybalion, que foi escrito por um sacerdote egípcio, Hermes Trismegisto, né? Foi escrito por um sacerdote egípcio por volta de 2000, 2500 antes de Cristo. E ele era um sacerdote egípcio da ordem do Olho de Horus. Ele escreveu o Kybalion
São 7 leis universais e uma delas é a polaridade, a lei das polaridades. Não é à toa que existe essa lei aí no Kybalion. Então Buda, ele percebeu que não é julgando, não é condenando aquilo que você julga ser ruim, e não é desejando e não é almejando aquilo que você julga ser bom, não é fazendo nem uma coisa nem outra que você vai encontrar a sua paz interior, o seu equilíbrio. O caminho do meio. E o caminho do meio, o caminho do meio é você manter uma postura de autoaceitação, você aceitar você. Você aceitar o que existe na sua mente. Você aceitar as suas limitações psicológicas, as suas limitações emocionais. Quando eu digo aceitar, eu estou dizendo aceitar que elas existem em você. Não estou dizendo que você vai reforçá-las, não estou dizendo que você vai mantê-las, não. Aceite aquilo que existe em você. Aceite você como você é. Não crie mais conflito. Não aumente o conflito. Não crie mais conflito além do que já existe em você. Porque quando você olha para si mesmo com a postura de condenação, de autocondenação, de autojulgamento, de apontar o dedo, de dizer que você é isso, é aquilo, quando você começa o trabalho de autoconhecimento com esta postura, você está começando errado. Não existe nada de errado em você. Para o universo, você é perfeito. Claro, você está no meio de um processo. Que processo? Evolutivo. E como você está no meio deste processo, você vai viver tudo aquilo que você precisa viver. Ou você acha que Jesus nasceu pronto? Bem, o cristianismo prega isso, mas não é bem assim. Você acha que Buda nasceu pronto? Não. Todos eles, todos os grandes mestres que passaram por aqui, tiveram seus momentos difíceis. Eles tiveram que trabalhar a mente deles. Buda, porque eu não vou contar a história. Outro vídeo eu vou contar a história dele, eu prometo. É uma história interessante. Mas Buda, ele lutou arduamente pela iluminação. Praticou muitas coisas. Jesus, idem. Jesus, a mesma coisa. Na Bíblia você vai encontrar uma passagem que Jesus estava no deserto e foi tentado pelo demônio por 40 dias e 40 noites. Esta história, ela é metafórica. Ser tentado pelo demônio por 40 dias e 40 noites é uma metáfora que simboliza o processo de Jesus enquanto ele estava lutando, buscando, aprendendo, se dedicando, praticando técnicas para transcender a mente. A Bíblia retrata esse aprendizado de Jesus e o sofrimento que ele passou dessa forma, que ele foi tentado pelo demônio, foi tentado por uma força sobrenatural. A Bíblia retrata dessa forma. No budismo, o budismo é mais claro, é mais direto. Não, o budismo não diz essas coisas. Buda meditou e durante anos ele meditou e durante esse período ele passou por grandes dificuldades internas para transcender a mente. Então eu quero concluir esse vídeo, já estamos com 19 minutos, eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte: não há nada de errado com você. A vida criou você e não tem nada contra você. Não há nada de errado. Essas crenças de que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inferior, eu sou um pecador, eu sou inadequado, tudo isso são crenças que estão em sua mente e essas crenças elas acabam criando uma realidade ilusória, falsa, e você acaba acreditando nelas. Então eu quero concluir esse vídeo dizendo isso. Não tenha essa abordagem para com você mesmo. Tenha uma abordagem de aceitação, de auto-amor, de auto-perdão.
Ok? Então vou terminar por aqui. Já chegamos a 20 minutos. Vou concluir por aqui e a gente vai dar continuidade a essa conversa no próximo vídeo. Um grande abraço.